Hendrik Johannes Cruyff, mais conhecido como Johan Cruyff, ou simplesmente Cruyff, foi um futebolista e técnico holandês que atuava como meia e atacante. É considerado pela IFFHS como o melhor futebolista europeu do século XX e um dos maiores jogadores da história do futebol. Tido como um jogador revolucionário, tático, ofensivo, coletivo, vistoso e eficiente, é considerado um dos propulsores do futebol moderno e inspirou muitos jogadores e treinadores a partir de suas extraordinárias atuações no Ajax e, principalmente, na seleção dos Países Baixos, durante a Copa do Mundo de 1974. As suas atuações no Mundial foram suas únicas referências para grande parte das pessoas que o conhecem. Antes da cobertura ao vivo dos campeonatos estrangeiros pela TV, apenas as Copas eram vistas mundialmente de maneira especial. Cruyff encantou na Copa, mesmo com exibições consideradas abaixo das que tinha nos campeonatos europeus. Atualmente, há no futebol jogadores polivalentes que podem atuar sem posição fixa no campo, sem prejuízo de suas atuações individuais, muito se deve a este genial craque e não menos a seu treinador no Ajax, Barcelona e na seleção holandesa, Rinus Michels. E ainda que transcorridos mais de 40 anos após a Copa do Mundo de 1974, os Países Baixos, Michels e Cruyff sintetizam a última revolução tática na história do futebol e serão para sempre lembrados como sinônimos do chamado futebol total, no qual os jogadores de linha se sentiam à vontade ao desempenhar todas as posições. Visto como um pensador do futebol, costumava enfatizar a rapidez de pensamento tanto quanto a rapidez do corpo. Sua característica velocidade era descrita pelo próprio como uma questão de saber a hora certa de começar a correr. Cruyff foi escolhido pelo IFFHS o maior jogador europeu do século XX, e o segundo maior do mundo, atrás somente de Pelé. Para o colunista Maurício Barros, da ESPN Brasil, Cruyff é o maior da história do futebol na soma jogador-treinador, mesmo sem ter ganho nenhuma Copa do Mundo. No final da década de 60, já demonstrava suas ideias revolucionárias. Deixou a todos no Ajax loucos, não só ao impor as suas noções de táticas, como também a tomar a iniciativa de negociar seus termos salariais. As ideias ousadas de Cruyff combinaram-se com a igualmente ousada ambição de um professor de ginásticas para crianças surdas, Rinus Michels, quando eles se encontraram em 1965 no Ajax, onde Michels chegara para ser técnico. Michels planejava transformar o clube, uma equipe semiprofissional que fazia jogos pelo leste de Amsterdã, em um time internacional de ponta, o que ele e Cruyff conseguiriam em 6 anos. Sua ficha publicada em edição especial da Placar sobre os 100 melhores jogadores do século XX, dos quais ele foi eleito pela revista O Terceiro, atrás só do vencedor Pelé e de Diego Maradona, era bem sincera no campo posição, onde estava escrito todas, menos o gol. Diferentemente do brasileiro e do argentino, Cruyff não era tão malabarista, se assemelhando mais ao estilo de um de seus ídolos, Alfredo Di Stéfano. Seus trunfos concentravam-se na velocidade, intuição, inteligência e objetividade em campo, ditando um jogo de toques rápidos em que os jogadores não possuíam posições fixas, trocando-as constantemente, com exceção óbvia ao goleiro, que nem por isso deixava de ter a sua contribuição no sistema, cabendo a ele a função de iniciar os ataques. O chamado futebol total surgiu em volta de Cruyff, um jogador com fome de jogo, que, com fome de bola, ia atrás no campo para marcar o adversário e tirá-la dele, com todas as condições para isso, tinha um fôlego privilegiado, era magro, sendo exímio no controle de velocidade e já mentalizando que jogadas poderia fazer antes mesmo de receber a bola. Não hesitava em orientar os companheiros, mesmo com a posse de bola, não parava de falar e ordenar o posicionamento dos colegas, controlando o ritmo e tática de sua equipe, tal como um maestro, conduzindo uma orquestra com constantes improvisações conforme a situação da partida. Embora jogasse mais como um meia, parecia estar em todos os lugares, correndo pela ponta esquerda, caindo pelo meio, ordenando regulares trocas de posições. Frank Rijkaard, um de seus discípulos, afirmaria que Diego Maradona poderia ganhar um jogo sozinho, mas não tinha o talento de Cruyff para mudar a tática do time para vencer a partida. Individualmente, ele também inovava com seus chutes, dando impressões de que tinha 4 pernas. Até então, poucos chutavam com o lado de fora do pé. Era capaz de dar piques nos piques, acelerando jogadas já bem aceleradas, deixando os adversários para trás. Capaz de giros em pequenos espaços, chutes longos certeiros, dribles fáceis, de ser bom cabeceador e artilheiro.
Por outro lado, sua personalidade quente e que não aceitava ordens, um possível resquício da perda prematura do pai, faria Michels contratar 2 terapeutas para atender o garoto, com um deles diagnosticando que Cruyff realmente recusa a autoridade porque inconscientemente compara a todos com seu pai. Dentro de campo, entretanto, a parceria com Michels seria um sucesso. Em 22 de outubro de 2015, Cruyff anunciou oficialmente que foi diagnosticado com câncer de pulmão. Ele foi um fumante inveterado ao longo de sua vida, inclusive no período de maior brilho de sua carreira, mas havia parado de fumar em 1991. Morreu vitimado pela doença, em Barcelona, em 24 de março de 2016. E para finalizar esse breve resumo sobre esse craque holandês, seguem algumas de suas conquistas individuais. Ballon d'Or, 1971, 73 e 74. Desportista holandês do ano, 1973 e 1974. Time das estrelas da Copa do Mundo FIFA, 1974. Dom Ballon melhor jogador estrangeiro, 1976, 77 e 1977 e 78. Dom Ballon melhor treinador, 1990, 91 e 1991, 92. MVP da North American Soccer League, 1979. Futebolista holandês do ano, 1984. Treinador do ano da World Soccer, 1987. Seleção de todos os tempos da Copa do Mundo FIFA, 1994. Time dos sonhos da Copa do Mundo FIFA, 2002. Seleção de futebol do século XX. FIFA 100. Seleção de todos os tempos da World Soccer, 2013. Melhor jogador europeu do século XX pela IFFHS. Segundo melhor jogador do século XX pelo grande júri FIFA. Melhor jogador holandês do século XX pela IFFHS. 13º melhor jogador do século XX pela IFFHS, votos de internautas. Bola de Ouro Dream Team, melhor centroavante da história, segundo Esquadrão. 11 Leyendas Jornal AS, 2021. Terceiro maior treinador de todos os tempos da FUR, 2020. Quarto maior treinador de todos os tempos da France Football, 2019. 29º maior treinador de todos os tempos da World Soccer, 2013. 11 d'Or para treinador do ano, 1991 e 1992. E foi isso galera, deixe seu like se você curtiu o vídeo, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.